Fala MDS! Olá, você está ouvindo o Fala MDS, o podcast do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Meu nome é Érica Braz e neste episódio vamos esclarecer as principais dúvidas sobre o programa Bolsa Família. O Bolsa Família é um programa de transferência de renda que busca garantir a segurança alimentar e nutricional de famílias em situação de pobreza e extrema pobreza no Brasil. Ele integra políticas de assistência social, saúde, educação e trabalho para promover o desenvolvimento social e a autonomia das famílias beneficiárias. Seu objetivo principal é combater a fome e a pobreza, reduzir as desigualdades sociais e promover a inclusão social das famílias mais vulneráveis, garantindo o acesso a direitos básicos como saúde, educação e assistência social. Para saber mais sobre este, que é reconhecidamente um dos mais importantes programas de transferência de renda do mundo, eu convido para o papo a secretária nacional de Renda de Cidadania do MDS, Eliane Aquino. A Senarc é a pasta responsável pelo Bolsa Família aqui no âmbito do MDS. Secretária, bem-vinda ao Fala MDS. Mais uma vez, é sempre um prazer receber a senhora aqui. Muito obrigada. É um prazer todo meu, Érica, a gente levar uma boa informação com qualidade a todos os nossos ouvintes e a todos os beneficiários do programa Bolsa Família. Eu gosto muito de falar isso que eu trouxe aqui na abertura, que ele é um dos programas de transferência de renda mais importantes do mundo, inclusive copiados por outros países. Então, vamos trazer bem elucidado assim o que é ele, o Bolsa Família, até para lá no final desse papo as pessoas entenderem o porquê que ele é copiado, né? Secretária, então vamos começar com uma questão bem esclarecedora, que é quem tem direito a receber o Bolsa Família. A gente fala sempre de pobreza, de extrema pobreza, mas quem é que se enquadra nessas situações? Em primeiro lugar, a gente precisa entender que o programa Bolsa Família, ele é um programa emergencial. Ele é um programa feito para essas famílias que estão em insegurança alimentar, que estão completamente sem renda, ou que têm uma renda per capita de até R$ 218 mensalmente. Então, são essas famílias que precisam ter acesso ao programa Bolsa Família. Aquela família que realmente está passando necessidades, que está sem emprego e que está com uma renda per capita por pessoa até R$ 218 mensal. Então, essas famílias, R$ 218 mensais é o que a gente considera dentro da linha da pobreza, seria isso? Exatamente, é o que a gente chama que tem direito a entrar no Bolsa Família. Né? Que, quando a gente fala em R$ 218, é você imaginar o seguinte, é aquela família que está vivendo com essa renda, sabe, por pessoa, ela tem direito a entrar no Bolsa Família. Se passar desse valor, aí já não tem. Já não é mais pobreza extrema. Já não está mais na regra do programa Bolsa Família. Para estar na regra de entrada do programa Bolsa Família, precisa ter uma renda mensal de até R$ 218 por pessoa. Então, registrado. Agora, outra pergunta pertinente a esse programa, secretária, é como se inscrever no Cadastro Único e no Bolsa Família, né? Quer dizer, esses são os meios para ingressar no programa? Então, nós temos, antes do Bolsa Família, existe o Cadastro Único, né? Que é o cadastro de todas aquelas famílias que estão em situações de vulnerabilidade ou que estão buscando outros programas. O Cadastro Único hoje ele tem uma média para acesso de uns 48 programas. E o programa Bolsa Família é um deles. Por isso que é tão importante a gente, quem entrar no CRAS, dar uma informação correta do seu núcleo familiar. Porque na hora que você dá uma informação do seu núcleo familiar para o Cadastro Único, você não está tendo possibilidade de acesso só para o Bolsa Família. Você pode entrar em diversos outros programas. Mas se a informação for incorreta, ela vai chegar aqui incorreta e essa família vai ter muito mais dificuldades. Então, para ter acesso ao programa Bolsa Família, o primeiro ponto é estar cadastrado no Cadastro Único. E onde que estão os pontos de atendimento do Cadastro Único? Nos CRAS, que são os Centros de Referência da Assistência Social, ou em algumas localidades, eles têm também já um local que eles chamam de atendimento do Cadastro Único, que é um atendimento especializado, como se fosse uma central do Cadastro Único, em alguns estados, e lá é onde é feito, realmente você leva toda a documentação de todos os seus filhos, sabe, do seu marido, da sua esposa, e ali você faz
o cadastro único. Depois disso, aí vai passar por toda uma análise, sabe, toda a conferência das informações, e aí o sistema vai dizer se tem acesso ao Bolsa Família ou não. Se estiver, você pode entrar, demorar um tempo até 90 dias para começar a receber o Bolsa Família, se estiver dentro das regras. Secretária, agora a gente tem um Brasil enorme, né? São 5.570 municípios. Em todos eles há um posto de cadastramento do cadastro único? Olha, praticamente em todos os municípios nós temos os CRAS, sabe? Os CRAS, mesmo que só tenha um em um município, mas ali tem um local que funciona o cadastro único também. Então, por isso que é tão importante todos os prefeitos e prefeitas olharem para a sua assistência social, sabe? Porque nós temos, é a porta de entrada da proteção social. Então, quanto mais CRAS tiverem perto das localidades de maior vulnerabilidade, mais acesso e mais proteção social essa família vai ter. Então, é extremamente importante que prefeitos e prefeitas olhem com muita técnica, com muito carinho, com muita responsabilidade para estes CRAS, porque é o primeiro acesso das famílias em maior vulnerabilidade. Então, até agora a gente descobriu que famílias que vivem com R$ 218 ou menos por pessoa mensalmente, elas estão elegíveis ao Bolsa Família e que elas precisam procurar o cadastro único. Isso, no seu município. Um posto de cadastramento que, na maioria deles, aliás, em todos eles, é feito no CRAS. Vamos seguir aqui, secretária, com as nossas dúvidas. Eu quero conhecer os valores do Bolsa Família. É tudo igual para todo mundo? Não, de jeito nenhum. O programa Bolsa Família, no retorno dele em 2023, o governo federal teve muito essa preocupação de voltar a olhar para todo o núcleo familiar. Antigamente, no governo passado, tanto fazia uma única pessoa como uma família de 10 pessoas, era R$ 600 e pronto. Hoje em dia, não. Hoje, a gente olha para cada pessoa da família. Então, o programa Bolsa Família ele contribui muito no combate à pobreza. Além de garantir renda para as famílias em situação de pobreza, o Bolsa Família ele busca interagir com as políticas públicas dos municípios e fortalece a proteção dessas famílias para que elas alcancem autonomia, para que elas superem a situação de vulnerabilidade social. E aí o programa ele é composto por alguns benefícios. Primeiro é o benefício de renda de cidadania, que a gente chama de BRC. Então, cada pessoa que entra naquela família já entra recebendo R$ 142 por integrante da família, que aí é destinado a toda a família que esteja dentro do programa Bolsa Família. Depois, como o presidente sempre falou que ninguém iria receber menos que R$ 600, se essa família chegar nos R$ 600 só com esses 142 de cada um, ótimo. Se for uma família, por exemplo, de 2 pessoas, sabe, que não atingiu os R$ 600, aí vem um benefício complementar. É o que a gente chama que é um complemento para chegar nos R$ 600. Temos também um dos benefícios mais importantes, que foi um benefício que foi prioridade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é o benefício Primeira Infância. Então, se eu tenho uma criança de 0 a 6 anos de idade, essa criança, além dos R$ 142, né, que cada um entra já ganhando, o benefício Primeira Infância é um valor de R$ 150 para essa criança de 0 a 6 anos de idade. E nós temos também os benefícios variável familiar, que é o que a gente chama de BVF, que é um adicional de R$ 50 para gestantes, nutrizes, crianças e adolescentes com idade entre 7 e 18 anos incompletos, pago por cada integrante que se insira em uma dessas situações. Então, ou seja, só para recapitular, nós temos o benefício de renda de cidadania, R$ 142, que cada pessoa da família já entra recebendo ele. Depois, se não tiver atingido os R$ 600, vem um benefício complementar. Temos o benefício Primeira Infância. Temos o benefício variável gestante, benefício variável nutriz e benefício variável criança e adolescente entre idade de 7 a 18 anos incompletos. Então, R$ 600 no mínimo por família é garantido desde o início desse governo Lula, né? Exatamente. E essa reestruturação. Bem, eu gostaria de abordá-las, a senhora já trouxe tudo para mim, essa listagem de benefícios, e reforçou, explicou para a gente que foi uma reformulação do Bolsa Família trazida aí pelo governo Lula. A senhora pode trazer
dizer para a gente como aconteceu essa reformulação? Assim que o governo assumiu, já foram pensados em benefícios adicionais? Por que dessas alterações, dessas novidades aí no Bolsa Família em relação aos governos anteriores? Então, primeiro ponto, o programa Bolsa Família ele nasceu na primeira gestão do presidente Lula, lá em 2003, né? Ao longo de 2003 até 2023, nós temos da sua criação aí até agora, nós já tivemos vários estudos em vários países sobre o Bolsa Família. É um dos programas mais estudados e pesquisados, eu acho que da Esplanada. E isso significa o quanto que o programa Bolsa Família ele é importante na vida dessa família que está em segurança alimentar, que está com necessidade. Eu digo que é a porta de entrada da proteção social. Quando muitas vezes a educação não conseguiu chegar na vida dessa família, sabe, onde muitas vezes a gente teve pais que foram analfabetos, que tiveram que trabalhar uma vida inteira, chegou um momento que o Bolsa Família é o que está dando uma primeira proteção social, no sentido de dar uma renda, sabe, de chegar a um recurso básico na vida delas, para que elas possam ter uma alimentação melhor, para que elas tenham acesso às necessidades básicas daquela família. E no governo passado, acabaram com o programa Bolsa Família, né? Acabaram com o cadastro único feito nos CRAS das cidades, passou a ser dentro de um aplicativo, e isso desvirtuou muito tanto o cadastro único como o próprio programa Bolsa Família. E quando o governo do presidente Lula reassume em 2023, o presidente tinha esse compromisso muito forte com a força do Bolsa Família, com os resultados que o programa já havia mostrado, né, de tirar as pessoas da insegurança alimentar, de ajudar na economia local de todos os municípios. E um programa que ajudou a tirar o Brasil do mapa da fome em 2014. Então, foi uma determinação muito forte dele que a gente voltasse a olhar o programa enquanto as famílias, enquanto os núcleos familiares. E que ele queria também um benefício maior para as crianças que fossem de 0 a 6 anos, que são a chamada primeira infância. Porque todos nós e todos os estudos mundiais já nos mostram quanto que essa fase dos 0 aos 6 anos de idade, que é extremamente importante para essa criança, para o ser humano, né? Existem até muitos estudos que falam que é uma das fases mais importantes da vida de um ser humano, é essa primeira infância. Então, nós tivemos um aumento no benefício da primeira infância, que passou a ser R$ 150, então é 142 mais os 150. E se tiver, Érica, uma criança de 0 a 6 meses de idade, ela ainda ganha um benefício a mais também, que é o benefício Nutris, que é para ajudar ainda mais ainda na alimentação dessa criança por 6 meses. Então, se tem uma criança de 0 a 6 meses, ela ganha os 142 de entrada, ela ganha os 150 de benefício da primeira infância e ganha mais R$50 do benefício Nutris. Então, é uma proteção mesmo para tirar essas crianças, sabe, da pobreza ou da extrema pobreza. É o benefício do Bolsa Família que chega para dar uma proteção social na vida delas. Então, foi um aperfeiçoamento olhando o desenho de cada família, como se o Bolsa Família entrasse em cada casa e fosse calculado e pensado para cada totalidade de integrantes e situação. Exatamente, para cada membro da família. Por isso que a gente repete tanto, assim, eu falo tanto para as famílias, para colocar, quando chegarem no cadastro único, para darem as informações corretas do número de pessoas que tem na sua família. Se você tem um companheiro, se você tem uma companheira, é muito importante que as informações de todas as pessoas que moram naquela casa sejam passadas com total verdade para o cadastro único. Inclusive, nasceu uma criança, vai lá, atualiza o cadastro. Faleceu alguém na família, também precisa ir lá, sabe? E atualizar o cadastro. Mudou de casa, vai lá, atualiza o cadastro. É muito importante. Com certeza. Agora, secretária, eu quero abordar também uma questão muito importante do Bolsa Família, que é a colaboração que o programa dá para o acesso à saúde e educação por meio das condicionalidades do Bolsa Família, né? Quem recebe esse benefício precisa cumprir o que a gente chama de regras, não são punições, é extremamente importante deixar claro isso. A gente pode chamar de regra, então. Que condicionalidades são essas e como que elas são monitoradas, secretária? Então, em primeiro lugar, é importante a gente lembrar, eu digo muito, Érica, que quem tem acima de 40 anos talvez não lembre muito,
Mas quem tem até 40 anos, sabe, ou mais, lembra muito como que era o nosso país antes. Como que era a violência, sabe? Como que era o índice de trabalho infantil, como era a mortalidade infantil, como era a seca, como era a fome no nosso país, principalmente no norte e no nordeste. Através do Bolsa Família, essa imagem mudou, sabe? Porque a gente começou a ver que as nossas crianças começaram a ter uma maior segurança alimentar. As nossas crianças, elas foram saindo do trabalho infantil para entrarem nas escolas, sabe? Nós saímos de um patamar de 2005, mais ou menos, que a gente tinha uma média de 60% das nossas crianças em idade certa nas escolas, mas aí eu tinha quase 40% de crianças que não estavam matriculadas, que estavam no trabalho infantil, muitas vezes. E através do Bolsa Família, nós conseguimos chegar no Brasil com 95% das nossas crianças em idade certa dentro das escolas. É tudo que nós queremos? Claro que não, porque nós queremos que realmente essa criança aprenda, que ela tenha uma ótima qualidade educacional e que ela consiga realmente, através da educação, evoluir cada vez mais. E foi exatamente esse papel das condicionalidades do programa Bolsa Família que começou a mostrar para muitas vezes famílias que não tiveram a opção, sabe, de estarem sentadas numa cadeira escolar, o quanto a educação é importante. E aí o programa Bolsa Família foi pensado lá atrás e pensou exatamente assim, nós precisamos ter condicionalidades dentro da educação e dentro da saúde. Então, dentro desse município, para o programa Bolsa Família, a unidade básica de saúde tem um papel extremamente importante, as escolas têm um papel super importante, as creches, porque o que nós queremos é que todas essas crianças que estejam de 4 anos de idade ao adolescente e ao jovem de 18 anos que estejam dentro de sala de aula e que estejam aprendendo. E o papel das condicionalidades é exatamente isso. É a gente fortalecer tanto para o município a importância da saúde, da educação e da assistência, acompanhar essas famílias do Bolsa Família, como também para as mães e os pais entenderem o quanto que é importante levarem seu filho na unidade básica de saúde para fazer a vacinação, sabe? Para ver o peso e a altura dessa criança, levar essa criança realmente na escola mais próxima da sua casa, para matricular essa criança o quanto antes possível, sabe? Porque aí todas essas informações chegam para a gente. Nós temos uma rede no Brasil entre o Ministério do Desenvolvimento Social e todas as prefeituras locais, porque a gente recebe todas as informações dessa família, a gente recebe mensalmente aqui no Ministério. Então, para saber exatamente se essa criança está vacinada, se ela está na idade certa, com o calendário vacinal dela em dia, se ela já tiver em idade de estar na escola, ela precisa estar na escola, para essa família não perder, não ter o benefício bloqueado ou não lá na frente poder até ser cancelado. É o que nós não queremos. Nós queremos que todas as famílias que tenham crianças, adolescentes e jovens, sabe, que estejam recebendo o seu valor certinho e que essas crianças estejam sendo acompanhadas pela saúde, pela educação e pela assistência. Eu entendo, então, secretária, que as condicionalidades são um meio, então, que o Ministério encontrou de fazer com que, com certeza, essas crianças e adolescentes estejam na escola e sejam vacinadas. E tem condicionalidade para gestantes também, né? A senhora traz para a gente quais são, por favor? Isso. Então, na saúde, o acompanhamento é do pré-natal, sabe? Então, todas as gestantes, porque como eu falei logo um pouquinho atrás, na hora que essa mulher engravida, ela tem direito a um adicional, sabe, dentro do benefício dela. Então, quanto antes ela for na unidade básica de saúde, que a unidade reconheça ali que ela está gestante, que as informações venham para a gente, ela já passa a receber. R$50 pelo benefício de gestante. Okay. É um adicional de R$50. Então, nós temos o acompanhamento pré-natal para gestantes, o cumprimento do calendário nacional de vacinação, de acordo com o Ministério da Saúde, e para as crianças menores de 7 anos, e o acompanhamento do estado nutricional. Isso significa a medição do peso e da altura de todas as crianças menores de 7 anos. Na educação, a frequência escolar mínima de 60% para as crianças de 4 a 5 anos e de 75% para estudantes de 6 a 18 anos, que estejam na educação concluindo seus estudos. Então, essas são as condicionalidades da saúde e da educação. Perfeito. Secretária, como é que as pessoas que recebem o Bolsa Família, elas podem consultar o status do benefício?
Então, nós temos alguns mecanismos de comunicação. Um deles é o aplicativo do Bolsa Família ou através do extrato bancário das famílias beneficiárias. Elas podem consultar, sabe, as informações do Bolsa através desses 2 canais. E por que é tão importante que as famílias que sejam beneficiárias do programa, que elas olhem sempre, porque muitas vezes as famílias acham que não precisam atualizar e o cadastro precisa ser atualizado de 2 em 2 anos. Então, muitos dos benefícios que são bloqueados ou até cancelados é porque pela não atualização do cadastro único, entendeu? Então, na hora que você vê lá, a gente passa, quando chega na época de atualização, a gente fica 2 meses colocando uma mensagem falando para aquela família ir no CRAS para atualizar o cadastro. Se ela não vai, daqui a pouco ela pode ter o benefício dela cancelado. Então, é muito importante que todas as famílias entendam que precisa ser atualização cadastral feita lá nos CRAS de até 2 anos, sabe? E que a informação que a gente coloca para essa família, chamando ela para atualizar o cadastro, é pelo aplicativo ou pelo extrato bancário dela. Secretária, já foi pauta aqui do MDS as fake news envolvendo o Bolsa Família e nós reforçamos nesse episódio, e agora eu quero trazer para esse nosso papo aqui também, que essas são as fontes oficiais de comunicação entre o MDS e os beneficiários, né? De novo, extrato bancário e aplicativo do Bolsa Família, que está disponível para o download em qualquer que for o meu celular ali. Exatamente. Então, as pessoas que ainda não têm, que são beneficiárias, podem fazer o download do aplicativo do Bolsa Família. E reforçando, revisão cadastral, no mínimo, a cada 2 anos, tem que procurar. Atualizar o cadastro. Isso. E aconteceu alguma coisa lá na família, também procura um CRAS. Também procura o CRAS. E muitas vezes também, por exemplo, eu tenho uma família que tem 3 pessoas nessa família, dentro do cadastro, de repente, alguém vai lá e exclui uma pessoa que conseguiu renda, sabe, daquela família. Aí, a gente, é como se já acendesse uma luzinha aqui e falou, essa família passa pela averiguação cadastral. Então, quanto mais correta estiver a informação daquele núcleo familiar, quanto mais correta, se houver alguma mudança na última informação que deu no cadastro, sabe, se aconteceu alguma mudança, vai lá no CRAS e atualiza as informações do seu núcleo familiar, para ficar tudo certinho o tempo inteiro e essa família não ter risco de ter que perder o benefício por alguma inconsistência das informações. CPF também é um documento que ele está virando a chave única de documentação. Então, nasceu um filho, tira o CPF dele, sabe? Tem algum problema no CPF, vai lá no posto da Receita ou algum outro lugar que tenha dentro do município que possa ver o que está acontecendo e atualizar os dados também do CPF, porque o CPF também é um documento muito importante que muitas vezes dá problema no cadastro por conta que tem algum membro da família que está com algum problema no CPF. Perfeito, dado o recado então. Agora, secretária, minha próxima pergunta é oriunda de uma realidade que está sendo transformada no Brasil, que é o seguinte: as pessoas do Bolsa Família, elas estão não só buscando emprego e se empregando, como são a maioria, né? Dos empregos gerados aí, os números são totalmente positivos e os últimos dados que temos aí de um cruzamento do MDS com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, é que 85% do público empregado, né, que ocuparam as novas vagas de trabalho formal no Brasil, 85% são do Cadastro Único e cerca de 79% são de Bolsa Família. E aí, o que acontece, secretária? Quando a família tem a renda aumentada, ela sai do Bolsa Família, ela não precisa mais do benefício, não recebe mais, o que acontece? Em primeiro lugar, a gente comemora muito isto, né? Porque uma das fake news que circula muito no nosso país é que o público Bolsa Família não trabalha ou não quer trabalhar. E isso é uma grande mentira. Em primeiro lugar, porque a grande maioria dos beneficiários são de mulheres, sabe? São mulheres que já acordam muito cedo, 4 horas da manhã, muitas vezes, e que já começam a trabalhar na lida do dia inteiro. Segundo ponto é que a gente comemora muito quando
uma família que está no Bolsa Família, ela aumenta a renda, que ela consegue um emprego formal e que isso vai aumentar a renda dela e vai dar mais condições de fazer com que essa família tenha maior segurança alimentar, que consiga acessar, né, as necessidades básicas de uma melhor forma. E uma das fake news também que acontece é exatamente isso. Se você, Maria, conseguir um emprego, sabe, de carteira assinada, você perde o Bolsa Família. Isso, em todos os lugares que a gente passa, a gente escuta. Sabe? E a gente fala muito, isso não é verdade. Nós queremos muito que cada pessoa, sabe, que cada homem, que cada mulher, que consiga o seu trabalho de carteira assinada, que não tenha medo, sabe, por conta do Bolsa Família. Até mesmo porque você pode ter o Bolsa Família e você pode ter a sua carteira assinada. E eu mando muito esse recado principalmente para as empregadas domésticas, as trabalhadoras domésticas do nosso país. Sabe que muitas vezes elas têm esse medo de assinarem a carteira por conta do Bolsa Família. Mas é extremamente importante para a vida delas, para o futuro delas, que elas tenham, sabe, depois toda a segurança previdenciária lá na frente. Então, se alguém chegar para você, que é beneficiária do programa Bolsa Família, e te oferecer um emprego, não recuse por ter medo de perder o Bolsa Família. Sabe? É muito importante que você aceite, que você saiba o seguinte, que você pode ter a sua carteira assinada e você pode continuar recebendo o Bolsa Família. E aí eu vou te explicar como, Érica. Se você já está no programa Bolsa Família, sabe, você consegue uma carteira assinada pelo salário mínimo, que é R$ 1.518. E você tem 4 pessoas na sua casa. Então, você vai pegar 1.518 e vai dividir por 4 pessoas. Vai dar R$ 379,50 por pessoa. Lembra que, dentro da regra do programa Bolsa Família, R$ 218 é para entrar e R$ 706 por pessoa é a saída. Então, na hora que eu pego esses 1.518 e eu divido por 4, esse valor de R$ 379,50 vai ficar entre 218 e R$ 706 reais. Então, significa que você fica com a sua carteira assinada, você continua no Bolsa Família, você passa a receber 50% do valor que você recebia, sabe? E fica por mais um ano. Se daqui a 4 meses, sei lá, você perde o emprego, vai no CRAS, atualiza o cadastro e volta a receber 100% do benefício. Se depois de um ano que você se estabilizou no emprego, ficou lá com a sua carteira assinada, sabe? Aí você vai continuar e depois de um ano você é desligado do programa Bolsa Família. Mas se mesmo assim, depois desse um ano, você perdeu o emprego, sua renda diminuiu, você volta no CRAS, atualiza o cadastro, sabe? E volta para o programa Bolsa Família. Então, as pessoas precisam entender que tem uma regra de proteção, que é exatamente para poder dar uma proteção social a essa família que consegue o seu emprego de carteira assinada por um tempo maior. Isso significa, vou só explicar novamente, a regra de proteção é quando a família consegue um emprego com carteira assinada e se a renda por pessoa da família ficar entre R$ 218 e R$ 706, ela fica no programa Bolsa Família recebendo 50% do que ela recebia por mais um ano. Mas olha, nessa casa tem muita gente, tem mais de 10 pessoas. Eu fiz a soma desses 1.518 e deu abaixo de R$ 218 por pessoa. Se der até R$ 218, essa família continua recebendo 100% do que recebia no programa Bolsa Família e fica com a sua carteira assinada. Ela não sai do programa, ela sequer entra na regra de proteção, ela seria nem isso? entra na regra de proteção. Se na hora que fizer a divisão do valor da carteira assinada, se ficar até R$ 218, ela fica recebendo 100% do benefício. Fica somado o salário mais benefício. O salário mais o Família. benefício. Na hora que dividir por pessoa da família, se ficar entre 218 e 706, ela vem para a regra de proteção, passa a receber 50% do benefício e fica por mais um ano dentro do programa Bolsa Família. Quando a gente olha que em torno de 95% dos empregos gerados do nosso país está vindo para a população do Cadastro Único e do Bolsa Família, isso é um sinal muito importante para o nosso país, para essas famílias, para a seguridade social na vida delas, e é isso que a gente quer. Mas essa família precisa entender que se em algum momento a renda dela diminui, ela perde
o emprego, ela vem no CRAS, se inscreve novamente. E aí, se ela estiver dentro das regras, ela tem o direito de voltar para o programa. E aqui eu vou fazer um lobby para o Fala MDS, que nós temos um programa inteiro sobre regra de proteção com a senhora, né, secretária? É só pesquisar. Sobre o retorno garantido. Tudo. Então, por favor, nas principais plataformas de áudio, só procurar por esse episódio do Fala MDS, regra de proteção, que daí a gente explica com ainda mais riqueza de detalhes sobre esse braço, novo braço do programa Bolsa Família, que é a regra de proteção e o retorno garantido. Vamos seguir aqui porque eu quero entender, no caso de um responsável da família, que a maioria, a senhora já trouxe aqui, são mulheres, né? Os responsáveis pelas famílias beneficiárias. Se acontece desse responsável falecer, o que deve ser feito, secretária? E, aliás, a pergunta vale para outras situações, como a senhora já trouxe. Mudança de casa, nascimento de outro integrante. Às vezes eu estou lá na regra de proteção, nasce outra criança em casa, então soma-se um integrante. É muita coisa mesmo para entender, muita peculiaridade, mas a senhora tem resposta para a gente. Exatamente. Então, quando acontece alguma mudança, seja o falecimento, seja o nascimento de alguma criança, é extremamente importante que a responsável familiar pelo cadastro vá lá no CRAS, ou com a certidão de óbito, ou com a certidão de nascimento, para atualizar o cadastro. Isso, toda e qualquer alteração que a gente chama de mudança na composição dessa família beneficiária deve ser informada no cadastro único do seu município. E isso, quando eu vou lá e que eu informo, é eu falando realmente qual a mudança que houve dentro da minha família, do meu núcleo familiar, sabe? Ou seja, nos casos de mudança na estrutura, composição familiar, nasce uma criança naquela casa, perdeu um integrante por motivo de falecimento, uma mulher está gestante ou alterou a renda daquela família, tudo isso deve ser informado no cadastro único, lá no CRAS, atualizando o cadastro. Desculpa interrompê-la, mas e se o responsável familiar foi quem, no caso, faleceu daquela família? Então, aí tem que fazer a mesma coisa. Alguém da família tem que procurar o CRAS, sabe, com a certidão de óbito daquela família, sabe, para poder mudar a composição do responsável familiar. Como se aquele novo integrante se tornasse responsável, então, pelo benefício daquela casa. A outra pessoa responsável por aquela residência, sabe, passa a ser o responsável familiar dentro do cadastro único. Secretária, vamos então encerrando o podcast, mas antes disso eu queria levar ao público o que a gente já abordou aqui, que são as informações oficiais do Bolsa Família, né? As informações confiáveis, já que esse tema é tão frequente de notícias falsas, né? A senhora já falou extrato bancário aqui, a senhora já falou sobre o aplicativo do Bolsa Família. Existem outros caminhos confiáveis para a gente ter informações e também aqueles que a gente deve desconfiar, né? Ao contrário, também existe algum canal de informação que não é tão confiável assim, que os beneficiários especialmente precisam tomar cuidado. Então, como a gente já falou, e no próprio programa que vocês fizeram de fake news, vocês deixaram isso muito claro, da importância realmente de quando chegar uma informação, principalmente pelo WhatsApp, desconfiem, não cliquem, porque a gente não manda link nenhum para as famílias para falar, clique aqui, para ser redirecionado para outro local. Então, é muito, muito importante que as pessoas saibam que os canais exclusivos de comunicação com as famílias são as mensagens nos extratos bancários e no aplicativo do Bolsa Família. Ah, mas eu quero saber mais informações, Eliane, sobre o programa Bolsa Família. Nós temos o nosso site, sabe, que é o www.mds.gov.br, e temos também por meio do Instagram do Ministério do Desenvolvimento Social, que é @mdsgovbr. Vou repetir. Então, se você tem um Instagram, vai lá agora, sabe, digita @mdsgovbr e passa a seguir as informações do Ministério do Desenvolvimento Social, porque além do Bolsa Família, você vai receber várias outras informações de como acessar, vai ver o nosso ministro rodando o Brasil inteiro, sabe, levando a política de assistência social e os programas do governo para as famílias que mais precisam. Então, é muito importante que vocês saibam quais são
os canais que você tem que acessar, para não ficar caindo em fake news. E nós também temos o Disque Social, que é 121, que é se você tem dúvidas sobre o seu benefício, se você tem dúvidas sobre o programa. Então, só para reforçar, o programa Bolsa Família não envia SMS com link para ser direcionado para outros sites. Se chegar para você falando que é um link do Bolsa Família, para você clicar aqui, não clique, porque pode ser uma fake news ou pode ser até mesmo alguma fraude tentando acessar o seu benefício. Então, que as pessoas tenham a consciência de checarem as informações e, mediante a informação que a senhora passou, valiosíssima, não há envio de links para beneficiários. Além de uma notícia falsa, pode ser um golpe. Diretamente falando que é aqui do governo federal, sabe, para os beneficiários. Então, não existe isso. Muito bom. Secretária, eu sou jornalista há quase 15 anos e eu adoro o tema Bolsa Família. Sempre que é possível fazer alguma reportagem, algum produto de comunicação que envolve Bolsa Família, eu fico extremamente orgulhosa, porque é um programa, eu pontuo como número 1 do Brasil, assim, exatamente por assistir outras áreas como a saúde e a educação. A senhora trouxe isso aqui de forma brilhante, e por ter nos ajudado a sair do mapa da fome uma vez, ajudou novamente. Saímos do mapa da fome mais uma vez, isso foi anunciado há cerca de um mês aqui pelo governo do Brasil, e está nos ajudando a superar a pobreza, a extrema pobreza, e tornarmos um país mais justo, mais igualitário, com menos desigualdade social. Então, muito bom sempre elucidar sobre esse programa, que, vamos nos gabar, é copiado mundo afora. Exatamente. O programa Bolsa Família, ele é exatamente isso. É um programa muito encantador e que a gente vê realmente a diferença que faz na vida das famílias que mais precisam. E antes de encerrar, fica o recado. Nós já falamos aqui, como eu disse, sobre regras de proteção, tem um episódio completo sobre isso, e já falamos também sobre as fake news que envolvem o programa Bolsa Família. Fica o convite para você, ouvinte do Fala MDS, procurar esses episódios especiais. Eu conversei com a secretária nacional de Renda de Cidadania, Eliane Aquino. Secretária, mais uma vez, muito obrigada. Volte sempre. Eu que agradeço e fiquem com Deus. O Fala MDS é publicado semanalmente nas plataformas de áudio como Spotify, Amazon, Deezer, Apple Podcasts e SoundCloud. Você também pode conferir o conteúdo do MDS no canal do YouTube, @MinDesenvolvimento. Nós estamos também no Instagram, no TikTok, na Rede X. Busque por @MDSGovBR. No WhatsApp, o canal oficial é Ministério do Desenvolvimento Social. Se preferir, tem o Disque Social pelo número 121, ligação gratuita de todo o Brasil. O Fala MDS fica por aqui. Até o próximo programa. Fala MDS!